Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review de um livro muito legal, um livro muito bom, principalmente para você que nunca estudou exegese, nunca estudou hermenêutica e quer ter uma noção básica, porém ao mesmo tempo profunda do que é exegese e hermenêutica bíblica. O livro Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart, é um clássico, uma publicação da editora Vida Nova. Nós já estamos na 4ª edição revisada e ampliada. Eu tenho a 3ª edição, mas na descrição do vídeo eu vou deixar a edição nova, que contém mais referências bibliográficas, mais notas. Então, um material muito bacana, uma publicação excelente da editora Vida Nova. É um livro, olha só, mais de 500 mil de exemplares vendidos nos Estados Unidos. Então, é uma obra que trabalha pontos importantes para uma exegese e hermenêutica correta do texto bíblico, que é o que muitas das vezes tem faltado aos cristãos evangélicos, principalmente aqui no Brasil, tá bom? Então vamos para o review. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, segue o nosso perfil no Instagram. São 2 perfis, né? 2 perfis, na verdade. É o @canal João Paulo Fonseca, que é o perfil do canal, e o @João Paulo Fonseca _oficial, que é o meu perfil pessoal, tá bom? Então vamos lá. Capa brochura. É um livro que tem aí mais de 300 páginas de muito conteúdo. O Gordon Fee, ele foi um teólogo aí pentecostal, um grande teólogo, exegeta. Ele também compôs excelentes comentários bíblicos, né? Tem ótimas obras dele também. É um material muito bom. Vamos lá. A gente tem 2 folhas de rosto. Ficha catalográfica. Originalmente ele foi publicado em 1981. A primeira edição aqui no Brasil foi em 84. Tivemos algumas reimpressões. Segunda edição, 97. Terceira edição revisada e ampliada, 2011. E a 4ª edição é desse ano de 2022, tá bom? E aí a gente tem um sumário aqui, né? A gente tem os prefácios e depois a gente tem o material propriamente dito. Ele vai trabalhando nos 2 primeiros capítulos aspectos introdutórios. E depois ele vai desenvolvendo a exegese e a hermenêutica dos livros ou dos blocos de livros da Bíblia, né? Então ele vai trabalhar, por exemplo, as epístolas, o Antigo Testamento, Atos, Evangelhos, parábolas, lei, profetas, salmos, sabedoria e apocalipse, tá? Então vou mostrar um pouquinho de cada capítulo para vocês. A gente tem aqui abreviaturas. A gente tem prefácio à edição em português, prefácio à 3ª edição, prefácio à 1ª edição, né? E aí entramos no capítulo 1, Introdução à necessidade de interpretação. Bom, esse primeiro capítulo ele vai desenvolver a questão da importância de uma interpretação correta, principalmente para uma exposição correta do texto bíblico e uma aplicação correta. Então, cada capítulo é muito importante. Olha só, uma diagramação muito boa, espaçamento da página excelente. O tamanho da letra é uma letra normal, tá? Não é aquela letra grande, mas também não é uma letra pequena. E aí ele sempre desenvolve colocando o leitor da Bíblia como intérprete, tá? E esse título, Entendes o que Lês, ele é muito importante porque ele é baseado numa passagem bíblica, né? Filipe e o eunuco lá em Atos, né? Quando o eunuco estava ali lendo uma porção do livro de Isaías, e Filipe faz essa pergunta para ele, e ele disse que não estava entendendo nada, né? Então aqui a gente tem a natureza da escritura, a gente tem pontos importantes. Olha só, a primeira tarefa, exegese. E aí ele vai explicar o que é exegese, tá? É muito importante, olha só. A primeira tarefa do intérprete é chamada exegese. A exegese é o estudo cuidadoso e sistemático da escritura para descobrir o significado original, o significado pretendido. A exegese é basicamente uma tarefa histórica, é a tentativa de escutar a palavra do mesmo modo que os destinatários originais devem tê-la ouvido, descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Então aqui ele traz um panorama sobre o que é exegese e ele explica também o como fazer exegese, tá?
E aí ele põe pontos, né, de uma boa exegese, como por exemplo o contexto histórico de cada livro, contexto literário, perguntas de conteúdo e as ferramentas para fazer uma exegese. Depois ele explica o que é hermenêutica. Após a exegese, vem a hermenêutica. Então são coisas diferentes. Tá? A hermenêutica, ele vai explicar também o que seria a hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação do texto com base naquilo que você identifica no original, tá bom? Fazendo a exegese. Então, ele traz pontos para se fazer também uma boa hermenêutica. Bom, capítulo 2, ferramenta básica, uma boa tradução. Então, aqui no capítulo 2, ele vai explicar um pouquinho sobre traduções bíblicas, porque para se fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, também é necessário usar uma boa tradução bíblica. E ele explica um pouquinho sobre isso, tá? Sobre as línguas originais, os tipos de tradução, os métodos de tradução também. Ele mostra aqui as equivalência formal, equivalência funcional, equivalência dinâmica, equivalência paráfrase. Então tudo isso é importante também para esse desenvolvimento com relação aos pontos de uma boa tradução, tá bom? Então é interessante todos esses capítulos, porque ele vai desenvolver no capítulo 1 e no capítulo 2 essa parte introdutória para se fazer uma boa exegese e uma boa hermenêutica. A partir do capítulo 3, a gente já tem o desenvolvimento propriamente dito dos blocos de livros da Bíblia. Então, por exemplo, aqui ele já começa com as epístolas, aprendendo a pensar contextualmente. Então, ele traz aqui a natureza de cada das epístolas, ele vai desenvolvendo o contexto histórico. Então, olha só, ele coloca pontos, né? O que você percebe a respeito dos próprios endereçados, as atitudes de Paulo, quais as consequências, as coisas específicas mencionadas quanto à ocasião específica da carta, as divisões naturais e lógicas da carta. Então, tudo isso são pontos imprescindíveis para uma boa compreensão do livro, ou dos livros, das epístolas presentes na Bíblia, né? Então, aqui ele coloca alguns pontos, ele faz algumas citações aqui junto ao texto, inclusive ele indica um outro livro dele, tá? Que é uma continuidade, segundo ele, desse livro, que é o Como Ler a Bíblia Livro por Livro, um guia confiável para ler e entender as Escrituras Sagradas. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o link, caso você queira adquirir esse material, da Thomas Nelson Brasil. Então, olha só, passagens problemáticas das epístolas, enfim. Então, é um panorama exegético e hermenêutico das epístolas. E aí o capítulo 4, ele vai trabalhar questões hermenêuticas, né? De interpretação das epístolas. Ele traz regras para uma boa interpretação, né? Então, inclusive, todas essas regras são importantes para termos uma aplicação correta das epístolas, tá? Principalmente na parte cultural, enfim. Então, um capítulo muito importante que a gente tem que ler com bastante cuidado. Capítulo 5, narrativas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento traz muitas complicações, às vezes, para aqueles que fazem a exegese e a hermenêutica do texto, porque muita coisa do Antigo Testamento já teve um cumprimento, né, em Jesus Cristo. O Antigo Testamento, na verdade, é a sombra daquilo que viria no Novo. Então, ele explica as narrativas do Antigo Testamento, o que são e o que não são, as características da narrativa hebraica, os personagens, um enredo, as características de estrutura, né, e algumas preocupações para que possa haver ali uma interpretação correta. E aí ele traz princípios para a interpretação das narrativas. Todo subtítulo ele coloca em negrito e sublinhado para facilitar, né? Capítulo 6, Atos, o problema do precedente histórico. Então agora a gente tem um estudo aqui sobre Atos, né? Primeiro ele traz aqui alguns pontos, depois ele faz um panorama, e aí ele desenvolve da mesma forma, né? Olha só, a hermenêutica. Conforme anotado anteriormente, nossa preocupação se concentra em uma só pergunta. Como as narrativas individuais em Atos ou em qualquer outra narrativa bíblica servem de precedentes para as demais gerações da igreja, se é que serve? Ou seja, o livro de Atos tem uma palavra que não somente descreve a igreja primitiva, mas também fala como uma norma para a igreja em todos os tempos. E se há semelhante palavra, como podemos descobri-la, ou como podemos estabelecer princípios? E aí ele coloca, né,
alguns princípios para fazer a interpretação correta de Atos. E aí vale a leitura, né, para você entender tudo isso. Capítulo 7, Evangelhos, uma história, muitas dimensões. Então ele traz aqui um resumo, depois a natureza, e sempre, né, para uma boa exegese, ele sempre coloca a questão do contexto histórico de Jesus, inclusive em particular, contexto histórico do evangelista, ele traz os 4 evangelistas, interpretando as perícopes individuais, ele dá aqui dicas de uma boa interpretação, né? Aí ele traz aqui comparações nos sinóticos, e aí finaliza interpretando os evangelhos como um todo. Gente, é muito conteúdo, como vocês estão vendo, tá? A gente não tem assim espaços nas páginas, né, não preenchidos. Toda a página é bem preenchida. Ele coloca sempre diagramas, olha só, perspectiva escatológica do Novo Testamento. Então ele traz assim diagramas às vezes ele coloca quadros comparativos. Capítulo 8, parábolas. Você entendeu a lição? E aí ele vai explicar um pouquinho sobre as parábolas, que é um ponto muito difícil da Bíblia, principalmente na interpretação, né? E aí ele explica como as parábolas funcionam, as naturezas das parábolas, os tipos de parábolas, né? A exegese das parábolas. Então, todas as vezes ele inicia com uma exegese para findar na interpretação correta. Capítulo 9, leis, as estipulações da aliança para Israel. Então, aqui ele vai fazer uma explicação sobre o que é lei e qual é o desfecho da lei para o cristão, né? Então, a lei no Antigo Testamento é uma aliança, tá vendo? Ele põe pontos, ó. O Antigo Testamento não é nosso testamento. 2 tipos de estipulações da Antiga Aliança não foram claramente renovados na Nova Aliança. Ele explica o que seria isso. 4. Parte da Antiga Aliança é renovada na Nova Aliança. 5. A totalidade da lei no Antigo Testamento ainda é a palavra de Deus dirigida a nós, mesmo que ainda não continue a ser o mandamento de Deus para nós. E 6. Somente aquilo que é explicitamente renovado na lei do Antigo Testamento pode ser considerado parte da lei de Cristo no Novo Testamento. E aí ele explica tudo isso, tá bom? Então, são pontos importantíssimos para uma boa compreensão dessa parte da lei no Antigo Testamento. Então, lei do Antigo Testamento como benefícios a Israel. Então, tem lei aqui do alimento, tem lei com relação a faça e não faça, leis cerimoniais. Onde se cumpriu isso, ele explica direitinho, tá? Capítulo 10, profetas fazendo cumprir a aliança em Israel. Então, agora ele traz aqui a linguagem profética, os livros proféticos da Bíblia. E aí a gente tem vários pormenores, né? Problema histórico, função da profecia em Israel. Enfim, são pontos imprescindíveis para você ter uma compreensão clara da função dos livros proféticos, como interpretá-los, como aplicá-los, como as mensagens descritas ali se cumprir ou não. Então ele faz todo esse desenvolvimento aqui nessa parte do capítulo sobre os profetas, tá bom? Deixa eu ver se eu chego aqui no próximo capítulo, que tem mais um diagramazinho aqui, né? Então todos os livros da Bíblia são importantes, né? Cada um é importante, cada um tem a sua função. E o benefício final, a ênfase dual sobre a ortodoxia e ortopraxia. O capítulo 11 já vai trabalhar os salmos, né? Que também tem algumas observações exegéticas a se fazer antes de entrar na hermenêutica. Então tem pontos aqui que ele trabalha, salmo como literatura, salmos no Antigo Israel, os tipos de salmos que nós temos. Tudo isso é importante para uma boa exegese, para uma boa hermenêutica, a gente identificar os tipos de salmos, né? E aqui ele traz alguns pontos no salmo, né? Para você dividi-lo e fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica dele, tá? Então, outro capítulo muito importante também. Depois a gente tem sabedoria, que também é muito assim complicado para se fazer a interpretação, né? Que é os livros um pouquinho mais aqui dos livros poéticos, né? Então tem, por exemplo, aqui Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão.
Então ele faz da mesma forma também, ele coloca aqui aspectos para te auxiliar numa boa exegese, numa boa hermenêutica dos livros, sempre enfatizando a importância de ter outros materiais de apoio. Tá? Ele faz isso em todos os capítulos e eu vejo que isso é muito fundamental mesmo. Último capítulo, Apocalipse, Imagens do Juízo e da Esperança. Ele mesmo coloca como um dos livros mais complicados da Bíblia, né? Para se fazer uma exegese, uma hermenêutica, enfim, né? Então aqui ele explica pontos do livro de Apocalipse, o contexto histórico, que é sempre importante, contexto literário, e as questões hermenêuticas do livro, né? Então, por que muita gente às vezes faz uma interpretação errada de Apocalipse? Porque já nos aspectos preliminares de contexto histórico, destinatários, estilo literário, a pessoa tropeça e acaba fazendo uma interpretação errada do livro. Bom, finaliza o conteúdo aqui do material, página 317, aí a gente tem apêndices com avaliação e uso dos comentários. Ele dá muitas dicas de comentários bíblicos para auxiliar o seu estudo exegético, tanto do Antigo como também do Novo Testamento. Tá? Comentários bíblicos exegéticos são de fundamental importância para uma boa interpretação do texto. Temos um índice onomástico e um índice de referências bíblicas também ao final, para te auxiliar na compreensão. Então esse é o Entendes o que Lês, um guia fácil para entender a Bíblia com auxílio da exegese da hermenêutica, Gordon Fee e Douglas Stuart. Vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir. E espero que vocês tenham gostado desse review. É uma obra que eu super recomendo para você analisar e interpretar o texto bíblico da forma correta. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.